Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, compartilhe, divulgue o canal, assista o vídeo em sua inteireza, comentem, dê seu like ou seu dislike. Hoje nós vamos falar sobre Salomão, mais uma vez, né? Vamos falar da questão da, de um dos motivos, né, que a Bíblia fala que Salomão teria deixado de adorar o Deus Javé. Por que Salomão deixou de adorar Javé? Quando lemos toda a história de Salomão, dentro dos contos bíblicos, vemos que os escritores nos dizem que os motivos de Salomão ter deixado de obedecer ao Deus Jeová foram. Veja a ideia que eles vão tentar nos vender, certo? A velhice e suas mulheres, suas muitas mulheres. Por esses dois motivos que fizeram com que Salomão fosse adorar os deuses pagãos dessas mulheres que ele tinha. O rei Salomão, além da filha de Faraó, amou muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Itéias, pertencentes às nações das quais, todas essas mulheres aqui que está dizendo aqui, diz aqui, eram mulheres pertencentes às nações das quais o Senhor dissera aos israelitas, não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam os corações arrastando-os para os seus deuses. É 1 Reis, capítulo 11, versos 1 e 2, que diz isso. Então aqui nós extraímos as razões, né, que o escritor tentou passar para nós, que fizeram com que Salomão deixasse de adorar o Deus Javé da sua idade avançada. Quem não conhece a Bíblia a fundo, acredita que esses motivos são reais. E não são. Por que não? Vejam que o escritor quer nos vender a ideia como Salomão já estava velho, suas mulheres estrangeiras e adoradoras de outros deuses teriam tido mais facilidades em convencê-lo a adorar outras deidades pagãs. Provavelmente esse escritor esteja querendo relacionar essa situação de Salomão a esta passagem aqui, vejam. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Aliás, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te apresentarás com elas, nem te aparentarás com elas, manter relações, né, de parentesco no caso de casar, né, matrimônio. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Deuteronômio capítulo 7, versos 2 4. Que mentira, né? Só as mulheres conseguiriam desviar os hebreus de adorar esse Deus. E nenhum hebreu tinha capacidade de desviar uma mulher que ele casou, de convencer uma mulher que ele casou que era estrangeira, adoradora dos deuses, de adorar esse Deus que eles diziam ser verdadeiro. É mais fácil adorar, é mais fácil convencer um hebreu, que tenha certeza de que esse Deus é o verdadeiro, de adorar outros deuses, de convencer um pagão de que aquele Deus que ele adora é falso. Fala sério, pessoal. Se isso tem sentido? É muita mentirada, pessoal. Entenderam o que quis dizer? Era mais fácil é mais fácil um hebreu que diz que o Deus Javé fez o céu, fez a terra, e que abriu o mar vermelho, e que dava maná dos céus, e fez um monte de coisa. Era mais fácil convencer essa pessoa que tinha visto esses milagres poderosos do Deus Javé, a ir adorar outros deuses, de que aqueles que não viram nenhum milagre da parte dos seus deuses, ser convencido e se converterem a, a adorar esse Deus verdadeiro. Vê se tem sentido. É muita mentira, pessoal. Eu sempre repito nos vídeos, é muita mentira. Quem se convence com esses argumentos são pessoas inocentes. Essas pessoas não pensam. Elas se deixam levar. Essa passagem, pessoal, também é uma outra invenção tardia
Digo essa de Deuteronômio 7:24, que diz é, que o Deus hebreu disse que não era para eles terem outras mulheres de outros povos, nem dar seus filhos às filhas dele, nem dar os filhos deles às filhas deles, para não se contaminar, no sentido de que eles poder desviar. Isso também é uma invenção tardia. Tanto aquela que foi colocada em Primeira Reis, que diz que Salomão, na sua velhice, foi desviada por aquelas pessoas, por aquelas mulheres que estavam entre aquelas que o Senhor, que é essa passagem aqui, quer dizer, ela está se referindo nessa passagem aqui, ó, Deuteronômio 7:24. É a passagem que nós abrimos o vídeo, essa aqui, ó, Primeira Reis 11:1-2, em que fala que Salomão teve muitas mulheres, inclusive a filha de Faraó, e as mulheres que ele teve entre as nações, que Javé diz que proibiu que os hebreus não tivessem. Então, essa relação aqui diz que eram dentre as mulheres que Javé proibiu que eles tivessem mulheres. Ele está provavelmente se referindo a essa passagem aqui de Deuteronômio. Tem outras passagens, lógico, também que fala isso, né? Mas essa aqui, é, deve estar se referindo a essa passagem aqui, em que o Deus Hebreus fala. As outras passagens que há é a repetição dessa, certo? Então, deve se referir a essa passagem aqui em que é dito que eles não poderiam ter mulheres dessas nações por causa disso. Tanto a primeira quanto essa segunda pessoa, é tudo invenção, certo? E é uma invenção tardia. Essa passagem também é uma outra invenção tardia, tanto quanto aquela primeira que nós vimos, que é a primeira Reis, em que fala de Salomão, em que é dito que Salomão teria tido muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Tá entendendo? Aí você pode dizer, e como é que você sabe disso? Bom, ambas as passagens foram criadas na época em que os hebreus saíram provavelmente lá do cativeiro babilônico. Ou seja, esses contos foram produzidos por volta dos anos 500, 300 antes de Cristo, certo? Ou mesmo 200 antes de Cristo. Tá entendendo? Você deve estar se perguntando você pode estar se perguntando como você tem tanta certeza e com que base afirmar isso. Bom, muitos afirmam essa questão, né? Da questão de que os hebreus começaram a fazer esses escritos deles a partir lá dos anos 500, né? Quando eles saíram do cativeiro da Babilônia, né? Muitos estudiosos falam isso, certo? Agora, por que eu falo isso? Porque o escritor sabia que esses contos ficariam entre os de seu povo, que em sua maioria eram pessoas analfabetas. Tá entendendo? É, porque eu estou falando aqui? Porque eu sei que esses contos é a primeira passagem de Primeira Reis que fala da proibição, né, de Salomão ter violado com base em Deuteronômio. Também são passagens tardias inventadas posteriormente. Porque o escritor sabia que esses contos ficariam entre os de seu povo, que em sua maioria eram pessoas analfabetas. Mas eles não sabiam ler a maioria deles. Estou dizendo que todos os hebreus eram analfabetos. Estou dizendo que a maioria eram analfabetos. Que todos os povos eram assim. Não eram todos os povos que sabiam ler. Aqueles que dominavam a escrita, não quer dizer que todos os seus os membros ou as pessoas de sua população sabiam ler. A leitura é sempre, como era, também era dispendiosa e dependia de tempo para se dedicar, né? Então essas questões da leitura, ela ficava mais voltada para quem? Para os sacerdotes, que lidavam com o divino, né? E a classe real, e alguns da classe, vamos dizer assim, militar, né? Ou seja, as classes mais elevadas eram esses que tinham a possibilidade de ter leitura, né? Classe abaixo disso aí era tudo analfabeto. É porque o escritor sabia que esses contos ficariam entre os de seu povo, que em sua maioria eram pessoas analfabetas, e que esses escritos eram de propriedade dos hebreus. Só eles entendiam o hebraico de suas escrituras. Eram eles que davam o sentido que queriam a elas. Está entendendo, pessoal? As escrituras dos judeus, quando eles idealizaram, não era para todo mundo sair lendo e tendo acesso a elas. Eram deles mesmo.
É tanto que os escritos diz que lá dentro, né? Diz que a lei foi dada a Israel como exclusividade. Era ela que dizia que os hebreus eram o povo escolhido de Javé. Tá entendendo? Então era a lei que distinguia um hebreu de outro não hebreu. Note que o escritor aposta na ignorância de seus leitores, pois só um ignorante que não sabe que o motivo de os ex casarem tanto se dava por causa de relações puramente comerciais e não por amor às mulheres. É necessário dizer que Salomão teve muitas mulheres, e principalmente daquelas que o Senhor proibiu que ele tivesse, como se ali fosse só por pura paixão, de desejo sexual de ter muitas mulheres. Não, mentira, pessoal. Tudo ali se deu porque Salomão, como rei, tinha de ter muitas mulheres. Por quê? Que esses casamentos fortaleciam um rei. Casamento era simplesmente o rei estava firmando um pacto de não agressão, de não violação contra aquele outro. Ele estava firmando um pacto, uma aliança com o outro rei. Tá entendendo? Não era simplesmente porque não era a tará e tal, que gostava de mulher. Tudo conversa furada, isso aí não tem nada a ver. Essas questões aí eram questões comerciais, questões de interesse político, vamos dizer assim, de fortalecimento de forças. Notem que o escritor aponta, como repito, ele aposta na ignorância de seus leitores, pois só um ignorante que não sabe que o motivo de os reis casarem tanto se dá por causa de relações puramente comerciais e não por amor às mulheres. A cultura hebreia prezava e fomentava a poligamia. Não tem nada disso, né? Como é dito lá em Primeira Reis, com relação a Salomão, e depois em, em Deuteronômio capítulo 7. A questão, a regra era a poligamia. Os hebreus, como os outros povos, eles tinham várias mulheres. E os reis não fugiam à regra. O hebreu comum tinha várias mulheres. Veja lá na lenda de Abraão. Tinha mulher e tinha escrava, que podia dar uma trepadazinha. O Jacó foi lá, pegou duas mulheres, duas irmãs, e de quebra ainda pegou duas escravas e meteu vara. Quatro mulheres. Em outras passagens você vai ver os hebreus tendo, desculpem, várias mulheres. Davi diz que tinha mais de 300 mulheres fora as concubinas. Salomão, aí esse exemplo aí você acha que é tudo só por prazer? Não. No caso dos reis, não, né? Dos outros hebreus, sim, pode ser por prazer. O prazer por status, né? Também tem a questão do status, né? De você ter várias mulheres, ou ter mesmo muitos escravos. Era sinal de que você tinha riqueza, que você era rico, né? A quantidade de mulheres que os reis tinham se dava mais por causa dessas questões que eu estou falando, questões puramente de alianças militares, né? A cultura hebreia prezava e fomentava a poligamia. Os reis em que é ambientada a história de Salomão eram todos polígamos, pessoal. Salomão, portanto, teve todas essas mulheres porque ele, assim como os demais reis, fortaleciam seus reinos através de alianças militares que normalmente eram feitas através de casamentos. Veja que o escritor até se entrega aqui, olha. Eu vou aqui e vou voltar. Marca aqui. Veja que o escritor se entrega aqui, é. Veja o que é que ele diz, é. O rei Salomão, além da filha de Faraó, amou muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias, Itéias, pertencentes às nações das quais, olha, essas mulheres de que Salomão casou, elas pertenciam às nações das quais o Senhor dissera aos israelitas: não tereis relações com elas, nem tampouco porque convosco, porque certamente vos seduziriam os corações, arrastando-os para os seus deuses. Então, essas mulheres, elas pertenciam às nações, na verdade, das quais essas nações eram inimigas de Israel. Aí o que foi que Salomão fez? Aí? Salomão saiu fazendo pacto, né, com elas. Não podia derrotar elas, né? Quando você não consegue derrotar um inimigo, o que é que você faz? Você se junta a ele.
E como é que se fazia o ajuntamento do inimigo com o outro? Através de casamentos, naquela época, né? Um rei pegava casar com a filha de um inimigo seu. E assim firmava um acordo de não agressão, né? Vamos dizer assim. Então, essa Salomão saiu aí, casando com Moabitas, com Amonitas. Veja que o filho dele, o Roboão, é filho de uma Amonita. O Roboão é um Amonita. Olha, então ele saiu casando com Moabitas, Amonitas. Veja, os Edomitas eram um inimigo ferrenho de Israel. Ele casou com princesas Edomitas. Sidônios, que eram filisteus, olha, ele casou com, com mulheres ou princesas de lá, tá vendo? Itéias, tá vendo? Ou seja, isso aqui são povos inimigos de Israel. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios, são todos inimigos de Israel. Ou seja, Salomão estava casando para fortalecer seu reino, para não ter, diminuir o número de inimigos contra ele. Tá entendendo? Como é que a gente interpreta um texto? E é a própria Bíblia que diz isso, não sou eu que estou inventando. Basta vocês lerem e prestar atenção nas passagens. Eram eles que davam o sentido que queriam a elas, pessoal. É, eu pulei aqui, eu acho, né? Vamos ver aqui. Isso. Marquei aqui casamento, né? Bom, então, esses casamentos uniam e fortaleciam reinos mais fracos a outros mais fortes. E nessa união, o mais fraco, e nessa união, o mais fraco se tornava mais forte. E o mais forte se tornava ainda mais forte. Tá entendendo? Era a junção de forças, pessoal. Essa relação de poder servia também para unir reis e inimigos. Vocês vão ver esse caso explicitamente lá, por exemplo, o rei Acabe. Ele casou com a rainha, ou com a princesa lá de. Ela era a tal da Jezabel. Se não me engano, ela era o quê, rapaz? Ela era de Tiro, parece, se não me engano. Salvo engano meu, parece que era de Tiro. Ou seja, era uma Sidônia, era Sidom, era cananeia. Quer dizer, para se fortalecer, pessoal. Era assim que eles faziam. É, tem uma outra passagem também que mostra essa. Pronto, o rei de Josafá de Judá, que depois os dois reinos se separam, né? O reino dos hebreus, que é formado por um povo só, das 12 tribos, se separam. Lá depois do reino de Roboão, as tribos se separam. 10 seguem a Jeroboão e duas tribos seguem a Roboão, filho de Salomão. Então, e aí depois, mais tarde lá, o rei de Judá, que é Josafá, e o filho de Acabe, né, se casam, né? Esses dois aqui, eles casam seus filhos um com o outro. Por quê? Para fortalecer os reinos, porque Judá e Israel se tornam inimigos, entendendo? Aí para ter o apoio do outro, é tanto que o Acabe mais tarde diz que quer conquistar terras que seu pai tinha conquistado e que os, como é o nome deles, rapaz? Os sírios tinham tomado. Aí ele pede apoio de Josafá para lutar contra eles. Certo? Vai lutar ainda contra os Moabitas, se eu não me engano também, com apoio de Josafá. Mas antes eles já tinham casado seus filhos, tá entendendo, pessoal? A questão é a aliança militar. Se fortalecer para que, em momentos futuros, se houver questão de guerra, de lutar com o outro, ele tem apoio daquele que é seu sogro. Tá entendendo? A Bíblia está repleta desses exemplos. Tudo conversa furada, essa história aí, como eu digo, eles colocam em tudo que eles faziam isso aí, a ideia dos deuses. Não tinha nada de Deus nenhum que mandou fazer isso, fazer aquilo. Tudo conversa furada. Não tem nenhum pecado nisso. Essa relação de poder
Eu pulei? Não, né? Então, o mais forte tornava o mais forte tornava ainda mais forte. Essa relação de poder servia também para unir reis e inimigos, como eu falei e dei exemplos agora, certo? Não tem nenhum pecado nisso, pessoal, sobretudo porque havia entre os hebreus e seu rei uma determinação em que eles poderiam ter várias mulheres. Ali, aquela passagem de Primeira Reis, lá que fala de Salomão, é tudo conversa furada. O próprio Deus hebreu deu ordem para ele ter várias mulheres. Essa suposta lei dizia quais eram as obrigações e os direitos dos reis. Vejam, na lei dos hebreus, prevendo já os direitos dos reis. Veja o que diz aí. Então Samuel os comunicou ao povo que o Senhor lhe dissera: se insistem em ter um rei, saibam que este Deus recrutará os vossos filhos e os porá a correr diante dos seus carros, ou seja, fazer de alguns súditos soldados para lutarem as guerras de seu interesse. E os porá correr diante dos seus carros. Outros serão tomados para fazerem as guerras, tá vendo? Como soldados e oficiais, enquanto outros ainda irão em serviço obrigatório, trabalhar para os campos, seja, servos, escravos. For Salomão a lavrar as terras da coroa, tá vendo? Iam trabalhar para os reis de forma forçada. E aí para as ceifas, trabalhar no campo sem remuneração. Tá vendo? Aqui são as leis, ou os direitos dos reis hebreus, que nada mais é que uma cópia das leis ou dos direitos dos outros povos, né? Todo rei tinha isso, né? Isso aqui é o Deus hebreu dizendo que ia acontecer com Israel ou com os hebreus, porque eles tinham pedido um rei, que diz que inicialmente não tinha um rei, né? Mas eles pediram um rei. Aí Javé está dizendo, está abrindo os olhos dele que isso vai acontecer, que os reis deles iam ter que pegar seus próprios filhos, os filhos dos seus súditos, no caso, né? Fazer muitos deles de servos, de escravos, de trabalhar em suas lavouras, de plantar em suas terras, de prestar serviços forçados, coisa do tipo. Também de fazer as armas de guerra e os apetrechos dos carros de combate. Levará as vossas filhas. Veja o que diz aqui. Os reis hebreus tinha esse direito de levar as filhas dos hebreus, obrigando-as a trabalhar como cozinheiras, de pasteleiras e perfumistas na sua corte. E o que mais, pessoal? O que você acha aqui? Será que só ia levar as filhas deles para isso? Para servir como trabalhadoras, como cozinheiras, pasteleiras e perfumistas na sua corte? É claro que não. Essas mulheres também, muitas aqui, ó, quando caíam lá, se fosse jeitosinho, o rei, ó, dame vara nelas. Eram escravos, pessoal, eram servos. Servos não tinham moral nenhuma. Servo tem de servir em todos os sentidos aos reis. É nem naquele está querendo dizer também que essas mulheres iam ter que prestar serviços na cama para o rei. Está entendendo? O cristão lê isso aqui e não entende, acha que eu estou inventando. Né? Mas a própria história mostra isso, né? Como é que os reis agiam. Ah, não, mas eles eram adoradores de Javé. Que Javé existia coisa nenhuma. Tanto é que o Davi meteu a vara na mulher do outro cara. Aconteceu alguma coisa com Davi? Nada. O filho de Davi meteu a vara na própria irmã. Estuprou a irmã. Aconteceu alguma coisa com ele? Matou. O outro que foi e se vingou, né? Porque tinha estuprado a irmã. Mas não que Javé mandou matar ninguém. Tomará para si as vossas mulheres, tomará para si as vossas melhores terras e vinhas e olivais. O rei também tinha direito de tomar até as próprias terras dos hebreus, tá vendo? Dando-as aos seus amigos. Por quê? E na história de Salomão nós vemos ele fazendo isso. O que é que ele faz? A Bíblia diz que ele deu terras em troca de serviços a um rei chamado, como dele, rapaz? Irão. O rei Irão, ele era um rei, rei de Tiro, se eu não me engano. Então Salomão diz que, como ele forneceu a Salomão muitos madeira e coisas do tipo para a construção do templo,
Aí Salomão disse que pegou, distribuiu terras desse rei, ou distribuiu terras de Israel para o rei Irão. Mas veja que Irão é um rei que está entre. É um rei desse povo aí, daquelas mulheres lá. Ou seja, Irão, na verdade, é bem provável que tinha dado sua filha como mulher para Salomão. Entendeu? Porque Irão, se eu não me engano, ele é de Tiro, e é de Tiro e Sidon, né? São, estão lá entre as mulheres que Salomão pegou. Tá entendendo? Então, essa questão de que diz que é, Salomão pediu homens para trabalhar, para construir o templo de Salomão, e esse rei deu, mandou enviar homens e mandou enviar madeiras, tá entendendo? Não foi meramente como os coitados crentes pensam que aí foi obra de Javé, não, meu filho. Ali envolvia, porque Salomão tinha como uma de suas mulheres a filha de Irão, tá entendendo? E não foi nada de graça a essa tal suposta construção desse templo, das madeiras que ele mandou para Salomão. A passagem nos mostra que Salomão também deu em troca terras dentro de Israel para esse rei. Porque era assim que funcionavam as coisas entre os reis. Um lavava a mão do outro. Essas relações que, como eu falei, de dar uma filha de um para outro, de um rei para outro, era para essas coisas assim. Olha, levará igualmente o dízimo das vossas colheitas. E o que é esse dízimo das colheitas dos caras? Aqui é imposto. Levará igualmente o dízimo das vossas colheitas e distribuirás aos seus favoritos. Ou seja, o rei vai pegar, vai cobrar imposto das colheitas dos caras. Tá entendendo? Tirar-vos-á também os vossos criados. Tirar-vos-á também os vossos criados e o melhor da vossa juventude. Usará dos vossos animais para seu proveito próprio ou pessoal. Tudo isso são os direitos do rei, dos reis hebreus. Pedi-vos-á a 10ª parte dos vossos rebanhos. Ou seja, agora, antes era do campo, falando dos dízimos do campo. Isso aqui são impostos, tributos. E aqui agora está falando da 10ª parte dos vossos rebanhos. Ou seja, também os reis iam ter direito na 10ª parte daquilo que eles produziam em termos de rebanho, da pecuária, vamos dizer assim, né? Lá em cima é da lavoura, da agricultura. Ele teria também direito sobre cobrar impostos sobre essas produções agrícolas e também cobraria a 10ª parte o imposto sobre a produção de animais. E é tudo para a mão do rei, tá entendendo? Pedi-vos a 10ª parte dos vossos rebanhos e vocês mesmos deverão ser seus escravos. Veja, como as pessoas deveriam ser vistas pelos reis, como escravos. Haverão de derramar lágrimas amargas por causa desse rei que agora estão a pedir. Mas nessa altura o Senhor não vos há de ajudar. Tá entendendo, pessoal? E aí o pobre cristão lê isso aqui, aí pensa que é obra de Javé, de um Deus. Esses que pensam assim é compreensível, é ignorância mesmo, né? Não sabem, assim, eles só conhecem a mera leitura da Bíblia, né? Não conhece nada além da Bíblia. Conhece um pouco da Bíblia, já não conhece nada da Bíblia, na verdade, né? Bom, ainda acrescenta toda essa determinação o seguinte comando. Veja, temos esse comando que nós vimos ali, extraímos as ideias do texto, de 1 Samuel capítulo 8, versos 10 e 11, né, que essa ocasião, como eu falei, foi quando os hebreus disseram que os outros povos tinham rei, então eles também tinham de ter reis. Aí fizeram o maior pau lá contra Samuel e disse que queria ter rei. Aí disse que Samuel levou para Javé e Javé disse que era para eles fazerem, que era para Samuel fazer como o povo queria. Ou seja, o povo tinha de dar um rei ao povo. E é daí que surge o rei Saul, certo? E aí o tal do Deus hebreu disse que eles iam ter, como eles estavam pedindo o rei ia ter todos esses direitos sobre eles, certo? Mas isso é tudo mentira, pessoal. Isso não foi Deus nenhum que falou. Essa coisa era a coisa mais repetitiva, mais conhecida por todos os povos. Todos os reis tinham isso aí. Não era novidade. Isso aí não tem nada de profecia. Isso é a coisa mais
evidente, mais clara que tinha era o comportamento dos reis de outras terras. Não era só o rei judeu ou hebreu que ia ter isso. Outros reis antes dele já tinham tido tudo isso, faziam tudo isso. Cobravam impostos, tinham várias mulheres, faziam dos servos o que quisessem, que queriam, né? E assim por diante. Então, pessoal, nós vimos lá que eles podiam pegar as filhas dos servos, fazer as cozinheiras, arrumadeiras e coisas do tipo. E, como eu falei, só se restringir a isso? É claro que não. Quando uma dessas mulherzinhas ia lá, jeitosinha lá, ia ajeitar uma camazinha ali, metia a vara. A mulher não tinha falar nada, não. Veja agora esse segundo comando, aí, veja. E quando entrares na terra que Jeová teu Deus te está dando, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei. Veja o Deus hebreu, aqui é a passagem de Deuteronômio, né? É Deuteronômio 17, 14, 17. Muitos entendem isso aqui como uma profecia, certo? E o rei hebreu estava prevendo que os hebreus iam, mais tarde no futuro, pedir um rei. Pare. Aí vejam. Então, aí Javé diz: quando entrares na terra que Javé teu Deus te está dando, e a possuíres, nelas habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei. Estabelecerei sobre mim um rei, como o fazem todas as nações que estão ao redor de mim. Veja que, veja que as histórias da Bíblia são tão mentirosas, tão sem pé sem cabeça, e elas se contradizem a toda hora. Primeiro que o Deus hebreu disse que não era para eles copiarem costume nenhum dos povos lá, que eles iam habitar lá em sua volta. Em todos os sentidos, não é para ter costume nenhum deles. Aí aqui ele dizendo que ia permitir que eles tivessem um rei, assim como aqueles povos ao redor deles tinham. Tá vendo? Que mentirada. E que contradição. Não é para eles terem nenhum comportamento daqueles povos, mas diz que abre aqui, aqui diz que eles, quando fossem para lá, diz que eles iam fazer como os outros povos, iam pedir um rei. E Javé ia permitir. Bom, aqui eles dizem que aqui é uma profecia. Mentira, não tem nada de profecia. Certamente estabelecerás como rei, veja, certamente estabelecerás como rei sobre ti aquele que Jeová teu Deus escolher. Aqui dizendo que quando eles forem mais tarde pedir um rei, tinham que escolher um rei daqueles que o próprio Jeová ia escolher. A um dentre os teus inimigos, tinha de escolher um rei. A um dentre os teus irmãos estabelecerás como rei sobre ti. Você tem de ser um hebreu. Não pode ser um estrangeiro como rei. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro que não seja teu irmão. Ou seja, um estrangeiro não poderia ser rei sobre os hebreus. Outra mentira, né? Por exemplo, Roboão não era hebreu, vamos dizer assim. Pelo menos um hebreu legítimo. Roboão era filho de uma amonita. Então existia um estrangeiro governando sobre Israel. Tá entendendo, pessoal? Não era legítimo, não era um hebreu legítimo. Ainda que. Tá entendendo? Roboão era filho de uma amonita. Salomão casou com a amonita, gerou Roboão. Roboão se tornou rei de Israel depois. Porém, não multiplicarás para ti cavalos, nem farás voltar o povo ao Egito. Salomão mesmo também não a Batseba, pelo jeito, não era hebreia, era estrangeira também. O marido de Batseba era estrangeiro, ele era o que, rapaz? Parece que Hitita, se não me engano. Porém, não multiplicarás para ti cavalos, veja o Deus hebreu dizendo que, né, ele diz todas essas diretrizes aqui, né, que ia prevalecer entre os reis, além daquelas, né, que nós vimos lá no capítulo 8 de 1 Samuel, né, aí diz que os reis não poderiam multiplicar para si cavalos, nem farás voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, porquanto Jeová vos disse, não tornareis a voltar de hoje em diante por aquele caminho, ou seja, voltar, né, e servir aos egípcios. Nem multiplicarás para si mulheres, o Deus hebreu dizendo que os reis hebreus não poderiam multiplicar para si mulheres. Nem multiplicarás para si mulheres, para que, se não desvie o seu coração, nem multiplicarás muito para si. E aqui é aqui, pessoal, que eu falo,
que é mais outra vez que o escritor se entrega, viu? Veja, ele diz aqui, ó, nem multiplicarás para si, dizendo que os reis hebreus, segundo, né, que eles acreditam, né, isso aqui é uma passagem, é uma profecia, né, que que o rei hebreu está prevendo antes deles entrar na terra de Canaã. Aqui o Deuteronômio 17, 14 a 17 está querendo dizer que o Deus hebreu previu tudo isso. Diz que eles, quando eles chegassem lá na terra dos cananeus, iam querer ter um rei. Aí o Deus hebreu aí começa a falar que, assim, mesmo que eles pedissem um rei, aí esse rei tinha de ser um rei entre o povo dele, não podia ser um estrangeiro. Que esse rei não podia multiplicar cavalos para não se achar que sua força e o poder vinha do seu poder militar e não desse Deus fajuto aqui, né? E a ideia sempre é manter os hebreus dentro da dependência desse Deus, certo? É ver sempre esse Deus como o seu refúgio, sua defesa e sua proteção. Bom, desculpem. Então, essa fajuta profecia dizia também que os reis hebreus não podiam ter várias mulheres, não podiam multiplicar muitas mulheres, para que ele não se desviasse seu coração, nem multiplicará muito para si a prata e o ouro. Diz que não é para ele multiplicar muito para si a prata e o ouro. Essa era a suposta profecia prevista em Deuteronômio capítulo 17, 14 a 17. E por que eu digo que o escritor, quando escreveu essa passagem, ele se entregou? Por vários motivos, né? Vamos descrevê-los agora. Aí vocês vejam que, se nós analisarmos o caso de Salomão, novamente aqui, você já vê que essa profecia é furada. Por quê? Ele diz que o rei hebreu não poderia multiplicar para si nem prata nem ouro. A Bíblia fala que Salomão diz que o ouro e a prata no tempo de Salomão era igual a pedra, de tanto ouro e prata que tinha no reino de Salomão. Já caiu do cavalo Javé, né? E outra que diz que esse ouro e essa prata foi dado justamente por próprio Javé, para provar que ele estava abençoando Salomão. Veja que mentirada, certo? Outro ponto, as muitas mulheres. Ele diz que o rei hebreu não podia ter muitas mulheres. Diz que nem multiplicará para si muitas mulheres. Bom, o que é ter muitas mulheres? O que é multiplicar para si muitas mulheres? Quando até quando seria, vamos dizer assim, legítimo ou, ou estava dentro do limite estabelecido por Javé esse não multiplicar muitas mulheres? 300 mulheres, se for isso aí, Davi extrapolou, porque diz que Davi teve mais de 300 mulheres, fora as concubinas. O Salomão teve 700 mulheres, fora as concubinas. Então, Javé, o que é para você ter muitas mulheres? Então, nós vamos ver que isso aí é conversa furada, né? Porque tanto Davi quanto Salomão extrapolou esse monte de mulheres. Que o Javé disse que não era para eles multiplicarem muitas mulheres. Aí tem crente que diz que aqui ele está dizendo que aqui é contra que é contra o politeísmo, ou que é contra a poligamia. Veja que ignorância. Está dizendo que quando ele diz aqui, nem multiplicarás para si mulheres, está dizendo que ele está proibindo a poligamia. Ele não está proibindo a poligamia. Está dizendo que é para o cara não ter muitas mulheres. Mas se o cara tiver mais de 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é errado. É permitido. Nesse caso é dos reis, né? Então, nesse caso, ele está dizendo que os reis podiam ter mais de uma mulher. Agora, é para eles não terem muitas mulheres. Agora eu lhe pergunto, o que é ter muitas mulheres que cairia na regra de Javé de não ter muitas mulheres? 300? Porque Davi teve mais de 300 e o texto bíblico não diz que Javé viu esse monte de mulheres que Davi teve como errado. E mais, ele teve tantas mulheres que ainda o Deus hebreu ainda disse que se Davi quisesse, podia ter mais mulheres que ele ia dar. E isso é visto lá quando ele disse que Davi foi furar com a mulher do soldado lá, aí disse que tinha dado muitas mulheres para Davi e deu até as mulheres de Saul para ele. E disse que ele poderia dar mais ainda se ele quisesse. Então, o que seria isso aí, esse muitas mulheres que os reis não poderiam ter? Se foi 300, e já está errado, porque Davi teve várias, e tudo com a aprovação de Javé, tanto que ele confirmou nesse relato que eu acabei de falar. Se eram mais 700 que eram errados, então Salomão também
extrapolou a conta e não teve nada. E ainda mais essas mulheres que foram dadas a Salomão, e nós já explicamos os motivos, na verdade, por detrás dessas mulheres que ele tinha, mas a passagem também fala que foi por bênção de Javé. Essas mulheres todas foi por bênção de Javé. E Javé, a Bíblia diz que Javé falou para Salomão, para ele pedir o que ele queria, e Salomão não pediu nada, outras coisas que era como ele pediu, que era que os homens iam pedir riquezas e mulheres. Aí diz que Salomão não pediu nada disso, só pediu sabedoria. Aí o que foi que o Deus Javé disse? Disse que ia dar tudo a ele do que ele não havia pedido. O que foi que Salomão não pediu? Mulheres, ouro, prata e outras coisas. Então, mas ele só tinha pedido sabedoria. Aí o Javé disse que ia dar tudo que ele não havia pedido. Ou seja, ia dar muitas mulheres, ia dar muito ouro, muita prata. E isso aqui, como eles pensam que é uma profecia, em Deuteronômio 17, 14, em Deuteronômio capítulo 17, capítulo 14, Deuteronômio capítulo 17, versos 14 a 17, vai tudo contra o que o Deus Javé fala em outras passagens. Tá entendendo, pessoal? É tudo balela, pessoal, tudo mentira. Perceberam o quanto o conto vai perdendo consistência quando varremos toda a Bíblia e analisamos o contexto? Antes de casar com a filha de Faraó, Salomão já teria outras mulheres, pessoal. Inclusive, ele já era pai de filhas que até casadas eram. Veja essa passagem. Ben-Aminadab, no alto de Dor, o qual tinha por mulher Atafate, filha de Salomão. Veja, esse camarada aqui, ó, era casado com a filha de Salomão. E nessa ocasião aqui, o Davi ainda estava vivo. Ou seja, Salomão já era casado, pessoal. Há muito tempo. O malandro do Davi fez com que Salomão já casasse com outras mulheres para fortalecer seu reino. Tá entendendo? Não é assim que eles fazem, como eu falei? Dar seus filhos para casar com as filhas de outros reis para fortalecer seus reinos. Aimaas em Naphtali, o qual tomou por mulher a Basemate, filha de Salomão. Tá vendo? Só aqui nós contamos duas filhas de Salomão. É óbvio que ele tinha muito mais outras filhas, né? Porque esses reis tinham várias mulheres. Se um hebreu comum podia ter várias mulheres, Jacó, como nós já contamos, teve 4 mulheres, né? O velho safado do Abraão teve a estéril Sara, meteu vara na escrava Agar e disse que depois que Sara morreu ainda gerou mais outros filhos e meteu vara em outras concubinas que tinha, ou seja, que prova que ele não tinha só a Sara e a escrava, ele já tinha outras concubinas. Porque fala de concubina, só pode ter concubina quando se fala em uma mulher. Então, essas concubinas que fala aqui no capítulo 26 de Gênesis, que Abraão teve e depois saiu distribuindo os seus bens para os filhos dessas concubinas, isso nos prova que o velho safado tinha outras mulheres. Tá entendendo? Não era só ali, ficou só entre Sara e a escrava H e depois a Quetura. Não, teve outras. Ou tinha outras antes, tá entendendo? É imperioso notarmos que as mulheres, as quais são identificadas como tendo desviado Salomão, são as que pertencem entre os povos inimigos, como eu já falei antes, né? Essas mulheres lá que dizem que eram mulheres de Salomão, elas fazem parte dos povos que eram inimigos de Israel. Ou seja, Salomão, como dissemos, casou com todas essas mulheres para fortalecer seu reino, pessoal. Ele estabeleceu alianças com esses povos da mesma forma que os outros povos, aliás, da mesma forma que os outros reis fizeram. Se de fato os contos que envolvem Salomão aconteceram, seus casamentos tinham esses mesmos fins. Segundo o conto bíblico, as muitas mulheres e todas as riquezas de Salomão vieram por meio de bênçãos do Deus hebreu. Logo, não tem nem sentido dizer que Salomão havia errado quando teve todas elas. Se você ler o livro de Juízes, verá que essas mulheres faziam parte dos povos que os hebreus não teriam conseguido dominá-los. E por fim, se tornaram inimigos dele, né? Quando entraram nas terras cananeias e passaram a ser subjugados ou fizeram aliança com eles.
É só você ler lá Juízes 1, 2 e 3, você vai ver que esses povos aí que Salomão casou com as mulheres desses povos eram inimigos deles. E muitos deles, como diz essas passagens, eles não conseguiram dominar, não conseguiram conquistar. Daí essas alianças. Sempre que um rei hebreu tinha um reinado cheio de guerras e violências domésticas e dominação por outros povos, os escritores monoteístas do Velho Testamento entendiam ou passaram a entender esses fracassos como a ação de seu Deus. Está entendendo, pessoal? Os escritores então diziam que tal rei teria adorado outros deuses pagãos e assim desagradado o Deus Javé. Disseram ou diziam eles que Javé estaria causando esses infortúnios por causa de supostos desvios em adorar outros deuses, tal, coisa do tipo. Porém, quando o rei apresentava um reinado sem muitos infortúnios, eles diziam que o rei teria sido fiel a Javé, que estava sendo abençoado. Está entendendo? Por isso que vemos diversos reis do Reino do Norte, Israel, com capital em Samaria, sendo classificados como tendo se desviado de Javé. E alguns poucos do reinado de Judá, do reinado do sul, Judá, capital em Jerusalém, sendo fiel a Javé. Tá entendendo? É tudo uma ideia de. Tudo parte da concepção do escritor, pessoal. Como ele interpretava aquelas situações. Os hebreus sobreviventes do cativeiro, olha, os hebreus sobreviventes do cativeiro babilônico eram descendentes, em sua maioria, da tribo de Judá. Porque o reino do norte, com a capital em Samaria, é destruído quando? Com os assírios, em 722 a.C. Então, esse pessoal todo lá do reino do norte foram mortos quando os assírios invadiram lá a capital Samaria em 722. Só sobrou de hebreu os hebreus que faziam parte ali do reino do sul, que era Judá, e que era vassalos de Nabucodonosor. Está entendendo? Foram esses que sobreviveram ao ataque dos assírios. Aí essa tribo, elas vão para o cativeiro mais tarde pelos babilônios, em 500 e pouco, né? E essa tribo que sobrevivente é que voltam do cativeiro e voltam para sua terra. Aí é essa tribo que passa a escrever as histórias, porque todo mundo morreu, só ficaram elas. Então é essa tribo que passa a escrever os escritos dos hebreus, tá entendendo? E é nesse reescrever dos escritos dos hebreus que eles se veem como a parte da tribo que teria sido abençoada, porque eles escaparam, tá entendendo? Eles sobreviveram. Então eles se veem como pessoas abençoadas por um Deus, que eles adotam nessa ocasião o Deus Javé. Eles atribuem que aqueles seus outros irmãos, que faziam parte das outras 10 tribos, foram destruídos porque eles eram politeístas, porque eles adoravam vários deuses. Aí eles passam a entender essa relação a partir da adoração que eles praticavam, que era politeísmo. Aí esse do sul, que sobreviveram, adota o Deus Javé como seu único Deus. Entenderam? É por isso, pessoal, que os reis da tribo de Judá, vocês vão ver, que são sempre mais favorecidos nos contos. Porque eles contaram essas histórias a partir do que aconteceu com eles. Eles viram que a tribo de Judá foi favorecida, sobreviveu. Então eles passaram a recontar essas histórias lá desde o Gênesis, como trazendo a ideia de que Judá era uma tribo escolhida, uma tribo que deveria ser favorecida. A exemplo que nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 49, 50, como Jacó fala de Judá, e diz que da tribo de Judá não ia sair o cetro, ou seja, o cajado real, o poder real não ia sair de Judá. Não está entendendo? Eles reconstruíram todos os escritos deles, favorecendo essa tribo de Judá. Daí o rei mais bem sucedido de Judá, quem é? O famoso Davi. Entenderam? Eles entenderam e interpretaram que a sobrevivência dessa tribo pós-cativeiro teria sido uma providência divina da parte do Deus que eles haviam adotado como Deus único, o Deus Jeová. Esses hebreus que redigiram a Torá
entenderam que essa providência, ou essa salvação que eles tiveram, né, diferentemente dos seus irmãos lá do norte, era uma bênção e que sua situação anterior, naquele cativeiro, teria sido uma maldição, uma vingança desse Deus que eles haviam abandonado. Assim, eles escreveram novas lendas em cima das antigas, em que Javé teria abençoado essa tribo e lhe prometido que, da casa de Davi, sempre haveria alguém que governaria em Israel. Tentaram excluir de suas lendas orais, que estavam na boca do povo à época em que eles eram todos politeístas, e acrescentaram em meio a essas lendas, agora escritas, a presença de um Deus que se dizia verdadeiro e único. Eles adaptaram as ideias do zoroastrismo persa, porque eles passaram lá pela dominação persa, né? Onde aparece um Deus do bem e um Deus do mal. O dualismo surge aí nesse contato. Forças do bem contra forças do mal. O cristianismo absorve essa ideia também. Cria o diabo, né? Com todas as suas perversidades, e cria o Deus cristão, que se oferece ele mesmo como sacrifício. Eles adaptaram as ideias do zoroastrismo persa, onde aparece um Deus do bem e um Deus do mal, o dualismo. O Arasmada, né? Sempre esqueço os deuses, certo? Mas são dois deuses, né? Que o zoroastrismo pregava, né? Um do bem e um do mal. Um era Mazda, né? E outro era Ayman, se não me engano, certo? Assim surgiu Jeová como o único Deus dos hebreus, em oposição aos demais deuses, aos deuses que eles adoravam, né? Um Deus contra todos os demais, o dualismo. Javé contra os outros deuses. Nasce assim o monoteísmo judaico nessa ocasião. Entenderam, pessoal? Deixa eu ver se eu me lembro de outro detalhe aqui com relação a essa passagem de Deuteronômio. Não sei se eu falo aqui ou se falo em outro texto meu dessa questão. Eu acho que eu falo em outro texto, então eu vou deixar para mencioná-lo no próximo, em outro texto, certo? Não vou entrar em detalhe. Não. Bom, é isso aí, pessoal. Compartilhe, dê seu like, o seu dislike, comente e divulgue o canal. E até a próxima.